Boa noite, meu nome é Luciano Caldas, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o espetáculo Primeiro Ato Hamlet, um oferecimento do auxílio emergencial fornecido pelo Ministério do Turismo através da Secretaria da Cultura, mediado pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Goiânia. E a partir de agora, nós não estamos mais nesse teatro. Sejam todos bem-vindos à Dinamarca. Sim, este é o Castelo de Elsinore. Nós estamos na esplanada, que é um espaço vazio por onde as pessoas andam pelo ar livre. Aqui tem uma mureta de mais ou menos 1,5 metros e logo abaixo o mar bravio e o som das ondas batendo. A noite é escura, nós não temos lua. O vento é cortante. Aqui atrás vocês podem ver essa parede, 5, 6, talvez 7 metros, com essas pedras trabalhadas e talhadas, geometricamente enquadradas de aproximadamente 1 metro, coladas uma a outra com barro. É possível enxergá-las aqui. Logo ali do meu lado esquerdo, está Francisco, um guarda já cansado. É quase meia-noite e ele vai trocar a guarda. Ele está aguardando que alguém chegue e o substitua. É quando ele ouve vindo do lado de cá, do fundo, do meu lado direito, vindo lá da esplanada também do início, alguém gritando: "Ei aí, é Francisco!" Francisco acha estranho, porque o normal é que aquele que vai se substituir na guarda saiba quem é que está lá. Então ele responde: "Em nome do rei, diga quem está aí!" Quem perguntou também queria testar se quem estava lá era Francisco. E já responde: "Alto, Francisco, aqui é Marcelo." Shakespeare é tão genial que nas 4 primeiras falas, aparentemente tão simplórias, ele apresenta já o clima de tensão que se verifica no castelo de Elsinore. Os guardas se encontram. Marcelo pergunta a Francisco se a guarda foi tranquila, e Francisco responde que não se ouviu um rato. "O frio é cortante", comenta Marcelo, e que Francisco responde: "Por onde anda então Bernardo, o outro guarda que deveria estar com ele?" Logo já se vê chegando outros 2 homens. Vocês conseguem ver? Aquele primeiro tem uma farda igual a desses 2. O outro é Horácio. Ele não é guarda. Ele está ali para esclarecer uma situação muito estranha que vem acontecendo já há 2 dias. Horácio, Bernardo e Marcelo contam a Horácio que nos últimos 2 dias um fantasma, igual ao do último rei morto, o rei Hamlet, tem aparecido para eles, vindo pela esplanada, cortando o caminho e voltando por lá. Horácio, claro, é cético. Ele é amigo de Hamlet, estudava também na faculdade de Wittenberg, na Alemanha. Era um cético em relação a essas coisas. E é preciso lembrar que nós estávamos no final da Idade Média. Allan Kardec só ia nascer dali a 200 anos. Portanto, não existia espírito de luz, anjo da guarda, era o capeta mesmo. E por isso eles estariam tão apavorados. Enquanto Horácio vai lá e começa a dizer que aquilo deve ser ilusão, um dos 2 aponta: "Veja lá, Horácio, agora confira com seus próprios olhos." Horácio pega sua espada, ou talvez um crucifixo, não sei qual dos 2, e diz: "Alto lá! Quem és tu que usurpas esta hora da noite, junto com a forma nobre e guerreira com que tantas vezes marchou sua majestade, o sepulto rei da Dinamarca? Pelos céus eu te ordeno, fala!" Podia ser um fantasma, mas era um rei. Um rei não vai responder a uma investida dessa maneira. Mas Horácio fica absolutamente chocado enquanto é questionado pelos outros 2 guardas se agora ele de fato acredita na história. E é o que ele responde: "Meu Deus, eu jamais acreditaria nisso não fosse a prova sensível e verdadeira dos meus próprios olhos, como rei num espelho. Até a armadura era igual a que usava ao combater o ambicioso rei da Noruega, e certa vez franziu exatamente assim os olhos quando, após uma violenta conferência, esmagou nos gelos poloneses em seus próprios trenós. Isso é muito estranho e eu não sei o que dizer." Mas um dos 2 guardas sabe, e ele é Marcelo, que se sente e já questiona: "Pois tanto eu quero saber de algumas coisas." E ele já se direciona direto a Horácio: "Por que é que os súditos desse país se esgotam todas as noites em vigílias rigidamente atentas como esta? Por que é que durante o dia se fabricam tantos canhões de bronze? Por que se
importa tantas armas no exterior? Por que os obreiros navais não conhecem a diferença entre o domingo e os demais dias da semana? O que é que nos aguarda? Estava aí mostrada a situação da Dinamarca nesse momento. Mais uma vez, um momento em que se explica exatamente o que está acontecendo, mas é Horácio que tem acesso ao palácio, quem tenta responder e diz: eu posso. Pelo menos é o que se diz por aí. O nosso último rei, cuja imagem apareceu há pouco, foi desafiado ao combate por Fortinbras da Noruega, movido pelo orgulho e picado pela inveja. Em jogo, neste contrato, estavam todas as terras pertencentes à Noruega e um território equivalente da Dinamarca, caso o rei Hamlet viesse a perder. Porém, Fortinbras morreu nesse combate. E agora, o seu filho deseja juntar um exército para vir à Dinamarca recobrar os bens perdidos pelo pai, numa aposta justa, respaldada pelos costumes da heráldica. Está aí a explicação de todo esse tormento que vocês acabam de perceber, mas quando ele acaba de falar, quando ele termina de pontuar, o fantasma novamente volta, só que agora ele é um pouco mais cuidadoso com as falas e se dirige ao fantasma com um pouco menos de violência. Ei, alto lá, se sabes algum som ou uso de palavras, por favor, fala comigo. Se sabes alguma coisa dessa vida ou do além que possa trazer alívio ou a ti ou a mim, fala comigo. Se sabes de algum tesouro desses extorquidos, enterrados, pelos quais as almas vagueiam pela noite, fala comigo. Só que o fantasma continua passando e ele não consegue se alterar, porque junta o espanto e a indignação, porque na segunda aparição ocorre a Horácio, pelo menos na minha opinião, que 3 pessoas estão vendo a mesma coisa. Portanto, se antes já era difícil com 2, agora com 3 é absolutamente impossível. Só que no momento em que Horácio vai argumentar, o galo canta. E aí o fantasma desaparece, ao que Horácio explica. O galo, trombeta da aurora, com a sua voz aguda, quando ele canta anunciando a chegada do dia, todos os espíritos errantes, da terra ou do mar, do céu ou da terra, voltam imediatamente para suas catacumbas. E para ele aquilo era a prova de que o mito era verdade. E cada vez mais próximo de acreditar que aquele sim, ou era o fantasma do rei, ou uma manifestação demoníaca querendo fazer-se passar pelo rei. De qualquer forma, a única solução seria todos os 3 procurarem o jovem príncipe Hamlet, herdeiro do rei morto. E assim nós terminamos a primeira cena do espetáculo. Nós vamos sair agora da esplanada do castelo de Elsinore e vamos para o salão de festas. Aqui acontece um casamento. Cláudio, o irmão do rei morto, está se casando com Gertrudes, a sua mulher, viúva do rei, mãe de Hamlet. Toda a corte está lá presente e Cláudio vai fazer um pronunciamento. Embora a morte do nosso querido irmão Hamlet ainda esteja verde em nossos sentimentos, e a tristeza e o choro estejam na face de todo o reino, é preciso encarar a situação com sábia melancolia, não deixando escapar a preocupação com o nosso bem-estar. E é por isso que hoje eu tomo por esposa, e ele pega e mostra a mão dele para a rainha Gertrudes, que coloca a mão dela em cima, a nossa antes cunhada e agora esposa, partícipe imperial desse estado guerreiro. Essa frase é complicada, partícipe imperial desse estado guerreiro. Ele estava simplesmente dizendo que ela era rainha e a única forma dele assumir o trono seria casando-se com essa rainha, pois se isso não acontecesse, Hamlet assumiria o trono. Isso poderia ser um golpe, mas aparentemente o rei Hamlet morreu de causas naturais. Ao terminar o discurso, Cláudio continua a descrever tudo aquilo que Horácio falou na primeira cena, sobre todos os problemas que estavam acontecendo em relação à Noruega. Despacha 2 soldados com uma carta enviada ao rei da Noruega, tio de Fortinbras, filho do rei morto, informando a este rei, embora ele estivesse doente e acamado, os planos que estavam acontecendo dentro do seu país. O rei Cláudio também foi cuidadoso o suficiente para proibir os 2 soldados de fazer qualquer negociação que
que não estivesse dentro do que ia na missiva. Ele despacha os 2 soldados e se dirige a Laertes. Explicando quem é Laertes, na estrutura do rei existe um braço direito, um primeiro-ministro, a mão do rei, nesse caso Polônio, um personagem importante nesse espetáculo. Polônio é pai de um casal, Ofélia e Laertes, e é nesse momento que o rei se refere a uma pessoa mais ou menos íntima, mas que não tem uma liberdade completa com ele, e diz: e você, Laertes? Eu soube que você tem uma certa pretensão, nos diga qual é. Laertes não sabe o que fazer, ele não esperava que na cerimônia do casamento, diante de todos, ele fosse ser questionado sobre a intenção de só mais um cidadão. Então Laertes fica calado, mas Cláudio insiste: vamos, me diga, o que é que podes pedir que não seja por mim uma antecipação? Afinal de contas, sou o rei da Dinamarca, e não há ninguém mais próximo de nós, tão como a boca é próxima ao coração e a mente direciona a mão, que o seu pai. Portanto, diga, se não for algo que vá ferir os princípios do nosso país, já é seu. A única coisa que Laertes queria era voltar para a França, onde ele já morava. Ele veio de volta à Dinamarca para acompanhar os funerais do rei morto e ficou para as bodas do novo rei. Terminado a conversa com Laertes, ele se direciona diretamente a Hamlet, que é a primeira vez que surge na peça. E você, meu caro Hamlet, por que essa expressão sombria? Hamlet já comenta que ele está assim por estar tão próximo do sol. A mãe Gertrude já interfere, perguntando por que é que ele reage tão mal ao afeto demonstrado pelo tio. Por que aquilo lhe parece tão doloroso? E ao que Hamlet responde: parece não, senhor. Eu não conheço o que parece. Não é apenas o meu manto negro, ou a minha expressão abatida, ou as lágrimas que correm dos meus olhos que podem demonstrar a minha tristeza. Isso sim, parece. São encenações, são situações que qualquer um pode representar. O que vai na minha alma, não existe palavra e nem simulação que possa ser apresentada. Isso sim, parece. Gertrude já recua e Cláudio já avança, dizendo que é muito nobre aquele sentimento, que Hamlet está certo em guardar o luto pelo pai, mas que aquilo já está se estendendo por muito tempo, já está indo longe demais. Ele sabe que o pai perdeu um pai, e o pai desse outro pai também perdeu o pai, e ficar chorando demais por isso, segundo Cláudio, seria um desrespeito à natureza, seria um lamento de um covarde, seria um choro pouco viril, que é exatamente o que ele diz para o enteado. Na sequência, Cláudio ainda encerra dizendo que seria muito desagradável, seria muito desaconselhável que Hamlet voltasse a Wittenberg, uma cidade na Alemanha onde ele estudava, e devesse escolher a sua permanência na Dinamarca, mesmo que fosse para agradar a mãe. Gertrude já entra na frente e diz que quer muito que isso aconteça, ao que Hamlet consente e diz que vai fazer o possível para satisfazer as vontades da mãe. Cláudio celebra, ironiza que aquilo é um comentário voluntário, espontâneo do príncipe, e que a partir daquele momento, a cada hora, ele vai soltar uma bala de canhão em comemoração aos novos tempos. Todos deixam o palácio. Na sala fica apenas Hamlet, que vai fazer um dos seus primeiros solilóquios quando ele diz: essa carne tão sólida derretisse, explodisse, se evaporasse em neblina. Se o Todo-Poderoso não tivesse gravado um mandamento contra os que se suicidam, tédio, nojo, isso tudo é um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas, cobertos por espinhos de veneno e sangue. Tenhamos chegado a isso. Um rei tão bom, que compará-lo a esse, a comparar Império, o Deus do Sol, a um sátiro lascivo, tão perto com a minha mãe, que não permitia que o vento mais rude me roçasse
a face. E, no entanto, 2 meses depois, 2 não, nem isso, meu Deus, é preciso lembrar, 2 meses e ela, meu Deus, até ela casou com o meu tio, irmão de meu pai, antes que aquelas sandálias que acompanharam o seu corpo no velório pudessem tirar as poeiras. Uma fera, uma besta, a quem falta o sentido da razão, teria chorado mais, teria tido um luto maior. Mas te aquieta, meu coração. Te aquieta. Isso não é bom. E não vai acabar bem. Quando Hamlet termina, chega Horácio, com Bernardo e Marcelo. Eles se cumprimentam. Hamlet está feliz por rever o amigo, que também morava em Wittenberg, na Alemanha, é de lá que os dois se conhecem, mas eles ainda não haviam se encontrado, nem por ocasião do velório, nem por ocasião do casamento. Mas Hamlet pergunta por que Horácio está na Dinamarca, ao que ele responde que veio para o casamento, que veio para o velório do pai. Hamlet ironiza dizendo que não, ele veio para o casamento do rei. Afinal de contas, as duas coisas aconteceram muito próximas e Hamlet acha que foi por uma questão de economia, é uma ironia que ele usa, pois ele afirma que os assados do casamento foram servidos como frios, os assados do velório foram servidos como frios no casamento. Mas não é isso que Horácio quer falar. Por dentro, Horácio vive uma angústia tão profunda, porque diante dessa realidade, falar de um fantasma, do fantasma do pai, para aquela figura muito acima dele na hierarquia, já quebrada pela morte do pai, o luto, o casamento da mãe, as revoltas, mas Horácio mesmo assim informa a Hamlet que viu o fantasma do pai por 2 noites seguidas e que não viu sozinho, que ele viu junto com os outros 2 soldados e que eram iguais. Hamlet pergunta se ele estava de armadura, se estava armado, ao que Horácio confirma, estava sim de armadura, estava armado. Então ele estava pronto para a guerra. Isso deixa Hamlet mais aflito ainda, mas ele não quer confrontar. De alguma forma ele tem esperança, quem sabe. Então ele pergunta se os guardas estarão de vigília aquela noite, ao que o Horácio confirma, e ele agenda com os 3, mas pede silêncio, sigilo absoluto sobre o que está acontecendo. Despacha os 2 e reflete, sozinho, que se o fantasma do pai está voltando insistentemente e vem de uma forma bélica, vem disposto ao combate, que era uma característica deste rei, é possível que haja aí algum mistério, como aqueles vários entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia desconhece. É uma frase dele, mas não nesta cena. Encerramos a 2ª cena e agora nós vamos para um outro lugar. Lembra o que eu falei de Polônio, pai de Laertes e Ofélia? Pois então, agora nós estamos na casa deles. Laertes foi autorizado por Cláudio a seguir para a França. Ele está arrumando as suas coisas. E Ofélia comenta com ele sobre os assédios que o príncipe Hamlet vem fazendo a ela. É agora que a gente percebe que, apesar de toda a dor, de todo o luto, havia uma pulsão de vida em Hamlet de alguma forma naquele momento. Ele se interessava pela jovem Ofélia. O texto não comenta, mas sabe-se que o pai de Ofélia era viúvo. Um período extremamente terrível para as mulheres, digamos assim. Ela não tinha escolha nenhuma, ela tinha 16 anos. Estava sendo assediado pelo único príncipe herdeiro da Dinamarca, que tinha por volta dos seus 40 anos, ao que se pode confirmar na primeira cena do 4º ato do espetáculo, na conversa dos coveiros. Mas para isso vocês vão precisar ler o espetáculo, porque nós vamos só até o final do 1º ato. Mas enfim, Laertes diz a Ofélia que à medida que o corpo cresce, a consciência também precisa crescer, inteligência e percepção. E que ele até acredita que Hamlet possa estar sendo sincero quando manifesta os seus sentimentos com ela. Mas é preciso que ela se lembre que ele não é dono da própria vontade. Ele não é um cidadão comum que pode se apaixonar, que pode escolher quem ele queira para se casar. Não, Hamlet é um príncipe.
Está sobre ele toda a responsabilidade do Estado da Dinamarca. E mesmo que ele não tenha assumido o lugar do pai como herdeiro que era, ele é o herdeiro caso este atual rei venha a morrer. Então são responsabilidades demais para que ele possa ceder ao capricho de amar. Eu acho chocante a prisão que Laertes coloca Hamlet, e é uma prisão exatamente dada pelo seu sangue, pela sua família, tudo aquilo que naquele momento era confuso para ele, mas Hamlet não observa as coisas assim, mas Ofélia entende que o irmão tem razão e se entristece ao que Polônio chega. Polônio chega, chama a atenção de Laertes, que já está atrasado, quer saber o que os dois conversam, dá alguns conselhos para Laertes, que sai, e neste momento Polônio quer saber da filha o que os dois estavam conversando. É quando Polônio é informado dos assédios do príncipe e proíbe terminantemente Ofélia de ceder àquelas investidas. Qualquer bilhete, qualquer convite não deve ser respondido. Ofélia, como uma boa mocinha do século XVII, simplesmente aceita e passa a partir daí a ignorar a corte do príncipe. Está dada a importância da cena 3 e nós vamos para a cena 4. Lembram que nós estávamos na esplanada na primeira cena? Estamos de volta a ela agora. Mas nesse momento nós temos 4 pessoas. Nós temos Bernardo e Marcelo, os dois guardas. Nós temos Horácio e nós temos Hamlet. Hamlet está ali olhando, está apreensivo, ele quer ver se o pai vai chegar. Enquanto lá embaixo, no salão de festas onde houve o casamento, Cláudio cumpre a promessa que fez, soltando tiros de canhões, celebrando com orgias muito grandes, envolvendo todas as pessoas da corte. Aquilo, segundo Hamlet, depreciava a imagem da Dinamarca diante dos outros países. Era um rei debochado, um rei irresponsável, um rei parecido com algumas pessoas que a gente conhece, né? Às vezes muito próximo hoje em dia também, mas era o rei, era aquele que tinha assumido, e Hamlet queria mais respostas sobre isso. Mas é nesse momento que o fantasma do rei aparece. Cena 4. Agora nós saímos da casa de Polônio e estamos de volta naquela esplanada da primeira cena. Lembram? Onde foi visto o fantasma a primeira vez? Mas agora é o dia seguinte e a situação é um pouco diferente. O silêncio desesperador da noite interior não existe mais. Aqui, onde nós estamos, na esplanada, um pouco mais para cá, existe um fosso, do qual você consegue olhar e ver o que está acontecendo no salão de festas do palácio. E é daqui que sai o som de festejos. O rei Cláudio prometeu a Hamlet que naquela noite soltaria vários tiros de canhões em celebração à decisão do príncipe de permanecer na Dinamarca. Pois é isto que está acontecendo. Uma grande festa, muita bebida, muitas risadas, muita orgia, e é isso que Hamlet explica a Horácio quando esse o questiona do porquê daquela festa. E Hamlet mostra um profundo desconforto com o tipo de imagem que aquele comportamento leviano, devasso do rei Cláudio projetava da Dinamarca fora do seu país. É preciso que a gente lembre que o rei Hamlet, o pai do príncipe Hamlet, era um rei guerreiro, era a mentalidade da idade medieval. Na idade medieval tudo era conquistado em batalhas, não existia razão, a religião acima de tudo. Hamlet traz para a literatura, Hamlet é o primeiro personagem contemporâneo da literatura mundial. É o primeiro que toma decisões a partir de si mesmo, que questiona o metafísico. Isso aparece neste momento, nesta cena. Esta divisão de um rei guerreiro e de um rei que quer ser conciliador, um príncipe que quer ser conciliador. E nesse momento Hamlet começa a mostrar o que ele tem de parecido com o rei guerreiro e o que ele tem de dele como um genuíno relações públicas, por exemplo. Ele quer combater aquela devassidão, mas ele também quer preservar a imagem da Dinamarca. Hamlet é, nesse momento, um pensamento conciliador. Enquanto estão ali conversando sobre os deslizes do rei Cláudio, surge mais uma vez a imagem do rei morto.
E nessa hora todos se apavoram. E Hamlet questiona naquele momento, já falando com o fantasma, mas sem a certeza de que ele é o pai, porque ele faz um jogo com ele. Ele diz: seja você um representante do inferno ou um anjo dos céus, seja você saído das catacumbas dos cemitérios ou um enviado de Deus, fala comigo. O que ele precisa é de resposta, o que ele precisa é de atenção, ele precisa entender, como ninguém lhe deu respostas até o momento, aquele fantasma é, de uma maneira um pouco torta, a sua melhor opção, mas o rei não fala. Ele começa a se dirigir para uma outra parte da esplanada, há umas escadas que levam a outros níveis de esplanada, e ele vai fazendo assim para Hamlet: vem comigo. E é claro que existe um medo. Horácio, Bernardo e Marcelo começam a aconselhá-lo a não ir. E se aquela for uma imagem sedutora que pretende unicamente extinguir com o príncipe? Se aquilo é uma armação do demônio, quando ele chegar no parapeito, ele vai ser empurrado e jogado no despenhadeiro do mar. Esse é o medo dos demais companheiros de Hamlet na cena 4. Mas Hamlet, já nesse momento, e claro, se vocês forem continuar a leitura, vocês vão perceber que ele é uma pessoa que já não tem mais muito a ganhar, não tem mais muitas esperanças, ele vive num momento de muita dor. Então ir lá e ser jogado, ser arremessado daquele precipício, não é para ele uma ideia tão má. Por isso ele vai atrás de respostas ou de um fim. Os 3 soldados resolvem segurá-lo pelo braço. É nesse momento, até então Hamlet está aí totalmente horizontal. É amigo de Horácio, fala com os guardas no mesmo nível, mas quando tentam impedir, quando tentam segurá-lo para que ele não fosse junto com o pai, ele arranca a espada e ameaça aos 3, que aquele que não permitir, aquele que se colocar na frente dele, ali mesmo perde a vida. É o príncipe. É claro que os súditos recuam e permitem que ele vá. E assim termina a cena 4. E nós entramos no desfecho da cena 5. É nesse momento em que Shakespeare entrega para nós a peça levantada. A partir de aqui são só desdobramentos. Mas afinal de contas, a questão nessa cena é: o que o rei deseja tanto falar com o príncipe? Porque vamos pensar como esse fantasma, ele já veio 2 noites para se mostrar aos guardas, que não poderiam atender ao que ele queira, ou talvez não fossem dignos da sua palavra. Numa 3ª noite existe Horácio, uma pessoa que poderia mediar o contrato, mas ele é arrogante, ele dá ordens ao rei. Na 4ª noite nós temos ali os 2 soldados, o amigo esclarecido e o filho. E sim, nesse momento o rei resolve agir. Mas vamos lembrar que ele tem um tempo. Na cena 1 o galo canta e fica claro que os espíritos, perdidos, que vagueiam pelo céu, a terra, o ar e o mar, voltam para o inferno. Então tem um período. Quando Hamlet chega nessa parte superior e vê o pai, ele fica absolutamente gélido, quer saber do que se trata. E eles começam um diálogo um pouco fluido, um pouco truncado, o medo de um, a pressa do outro, as explicações. Mas é nesse momento que Hamlet dá vazão à explicação do rei Hamlet, e que chega para nós uma informação absolutamente nova. Nós precisamos agora, para receber essa informação, lembrar que Cláudio se casou com Gertrudes por uma morte natural do rei. Havia um jogo de sucessão envolvido. Então havia um casamento que foi destruído, houve um reino que trocou de mandatário e existe um filho em busca de respostas. E o rei Hamlet explica que foi anunciado que ele morreu no seu jardim picado por uma cobra. O rei Hamlet todos os dias após o almoço ia para o seu jardim dentro do palácio tirar o seu cochilo. E nesse dia disse que uma serpente o picou. Mas o fantasma vem desmentir essa versão, vem desmentir essa fake news da Idade Média. Ele diz que, diferente do que foi contado, o irmão dele, o então cunhado do rei, entrou no jardim enquanto ele dormia com um veneno num frasco
colocou esse veneno na orelha do rei, e esse veneno, numa velocidade avassaladora, talhou todo o sangue do monarca e transformou toda a sua pele em cascas e feridas. E dessa maneira, segundo o próprio fantasma, o irmão lhe roubou a coroa, a rainha e a dignidade. Só até aí já seria suficientemente chocante. Já seria o tanto necessário para que o Hamlet se perdesse ainda mais nas suas tristezas, nas suas profundas trevas. Porque naquele momento, o infortúnio da morte do pai se transforma num assassinato. Mas vamos nos lembrar, não temos certeza que esse fantasma é o rei Hamlet. Ele pode ser o demônio querendo plantar a maldade, querendo plantar a discórdia naquele reino. Isso não passa despercebido ao príncipe. Porém, o rei vai adiante. Ele informa que o tio e a sua esposa já tinham um caso. Eram amantes antes do próprio assassinato. Eles não se apaixonaram no dia seguinte ao enterro e se casaram 2 meses depois. Havia um pensamento de que talvez a rainha Gertrude se sentisse frágil para assumir aquele trono, ou achasse o príncipe um pouco inseguro demais para assumir o lugar do rei, e montou uma estratégia comum na época para poder equilibrar o poder. A gente também já sabe que existe um rei, o rei da Noruega, um príncipe na Noruega, que também perdeu o pai, assim como Hamlet, quer vingança e quer recuperar. Mas é agora que Hamlet entra no território que o aproxima de Fortinbras. Assim como Fortinbras filho perdeu o pai e quer vingança, agora Hamlet filho descobre ou tem a informação que pode ter perdido o pai num assassinato, numa trama de alcova e mais, a sua adorada mãe, aquela pessoa que ele tinha em alto conceito, que a única coisa que ele diz que não deveria acontecer é a sua fragilidade cedendo aos encantos de Cláudio. Lembram da frase da cena 2, fragilidade, seu nome é mulher. Essa é uma frase emblemática do Hamlet. Mas e agora? Como descobrir se isso é verdade ou não? Porque não dá tempo de questionar. Assim que o rei termina de passar todas essas informações, começa a vir uma claridade. O dia vai nascer. O rei já começa a dizer que não pode mais ficar, mas que ele também não pode falar para o filho os horrores que ele vive. Que se ele contasse um detalhe dos lugares para onde ele vai durante o dia, Hamlet teria os olhos saltados pela órbita, os cabelos se arrepiariam, a sua pele toda se arrepiaria de pavor. E diante desse quadro, o rei pede uma coisa ao príncipe: lembra de mim e não permita que o reino da Dinamarca seja uma alcova para o incesto e a traição. Ele pede vingança. A Idade Média do rei guerreiro pede vingança ao príncipe conciliador e não lhe dá mais respostas. Ele simplesmente vai embora. Hamlet volta ao convívio dos outros guardas e os obrigam a fazer um juramento. Nenhum deles, nenhum dos 3 que estavam presentes, vão falar absolutamente nada sobre o que aconteceu naquele dia. E Hamlet revela a sua estratégia. A partir daquele momento ele vai se fazer de louco. Ele vai fazer de conta que perdeu a razão e, como louco, vai observar a sanidade alheia e, através dessa observação, achar uma oportunidade para confirmar se as informações do fantasma são verdadeiras. Se a gente traz isso para o dia de hoje, é a primeira fake news sendo checada. Se a gente hoje tivesse um comportamento Hamlet de ouvir os absurdos, por mais que eles nos choquem ou atendam às nossas necessidades de vingança, Hamlet vai em busca da verdade e proíbe os seus súditos de revelarem isso a alguém, proíbe de falarem por cochicho: olha, ele está fingindo, olha, está vendo aquele jeito dele, não é nada daquilo, é estratégia, tá? Vai haver um outro golpe, vai haver um golpe, nada. E assim nós terminamos o 5º ato. Nós terminamos uma peça com o reino sendo ameaçado de invasão, com um príncipe com seu mundo devassado, com seu mundo destruído e com algumas questões a serem respondidas. Seu pai foi envenenado, o rei é um assassino, a mãe é uma adúltera, e como ele vai reagir
ao fechamento das relações que Ofélia vai passar a fazer com ele. Sim, porque vamos nos lembrar que Polônio proibiu Ofélia de corresponder ao amor de Hamlet, ou às investidas de Hamlet. Então, daqui para frente, tudo o que vem são revelações, são estratégias que o Hamlet vai usando à medida que ele caminha para confirmar a sua dúvida e mais, e principalmente, se a dúvida é confirmada, se Cláudio é confirmado como o assassino do rei Hamlet, como será a vingança? Que estratégia o príncipe pode usar para fazer justiça ao pai? Será que é olho por olho, dente por dente? Não seria Hamlet o primeiro personagem que tenta questionar essa coisa tão dura da vingança e da devolução? Infelizmente, o nosso jogo termina agora. Essas perguntas, assim como Hamlet as tem, vocês agora também são portadores dela. Não precisam se fazer de loucos, não precisam arriscar a sua vida. Esse é o texto de teatro mais lido na história da humanidade. Se você for juntar, segundo Ian Cott, em 1966, todos os textos, monografias, TCCs, comentários feitos a respeito de Hamlet, daria a lista telefônica de Varsóvia duas vezes. Agora imaginem hoje, provavelmente 5 a de Nova York. É importante conhecer esse personagem. Ele tem alguma coisa a nos dizer, mas nós precisamos também ter uma atitude. Eu apresentei a vocês o primeiro ato Hamlet com a firme convicção de que é interessante ler teatro. Pedi e escolhi o principal personagem da dramaturgia para provocá-los dessa maneira. E agora fica com vocês a escolha de ir ou não e descobrir, afinal de contas, o que o motiva e o que diz o solilóquio mais famoso da história do teatro, que é o ser ou não ser, mas este não entra aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê vazão à sua leitura. Se você não gostou, tente ler do mesmo jeito. Talvez eu tenha apresentado da forma errada, ok? Muito obrigado, tenham todos um excelente retorno a casa e até a próxima, porque vem mais primeiro ato por aí. Até mais.